Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda aula de teste de software, né? E a gente vai falar sobre níveis e técnicas de software, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre os níveis de teste de software, né? A gente sabe que dentro do processo de desenvolvimento, a gente tem um nível mais interno, né? E aí, à medida que a gente vai colocando o nosso produto para ser testado pelo usuário, esse nível vai aumentando, né? Então, é nesse sentido que vem os níveis de teste. Nós temos os níveis unitário, de integração, de sistema e de aceitação. A gente vai aprender algumas técnicas depois e a gente vai ver que as técnicas a gente pode aplicar ela em diferentes níveis desses que a gente está vendo aqui, tá? Então, aqui as palavrinhas estão em inglês, então teste de unitário, também conhecido como teste de componente, o teste de integração, o teste de sistema e o teste de aceitação. Vamos conhecer cada um desse tipo de teste. Bom, os testes unitários, eles são testes que verificam o funcionamento de um pedaço do sistema ou um software isoladamente ou que possa ser testado separadamente, podendo, inclusive, ser um programa ou um componente. Na verdade, essa é a unidade mais básica que a gente pode testar no software. Então, por exemplo, eu posso testar uma função do meu programa. Imagine uma função de soma. Então, eu vou testar somente essa função. Vou pegar dois números, né, 2 mais 2, e eu vou verificar se a saída dele é 4, por exemplo. Então, ali eu estou fazendo um teste unitário. Geralmente, nesse teste aqui, quem trabalha nele são os próprios programadores, tá? Não tem uma equipe de teste para poder fazê-lo. São exatamente os programadores, quando estão desenvolvendo os testes, já fazem. Nós também, né, vocês também, já faz teste unitário, só que sem nenhuma técnica ou uma ferramenta. Vocês ficam testando ali por tentativa e erro. Por exemplo, se vocês vão fazer um programa de uma soma, vocês ficam colocando 2 mais 2, analisa a saída, se é 4, você sabe que o seu programa está saindo corretamente. Você testa outras entradas e verifica a saída. Então, você está fazendo o seu teste unitário ali quando você está executando várias vezes o teu programa para ver se ele está produzindo uma saída correta. Mas existem ferramentas, né, e técnicas para você fazer o teste unitário para ter uma segurança maior, uma cobertura maior ali, né, no teu código. Olha só, esse teste unitário aqui, ele é de uma ferramenta chamada Jasmine. A gente vai ver isso daqui na nossa disciplina. A gente vai focar bastante em teste unitário, né? E aí, no Jasmine, você testa códigos em JavaScript. Então, aqui nós temos uma suíte de teste chamada operação de soma. Então, eu só vou testar as minhas operações de soma. Faz uma referência, né, à classe lá, né, calculadora, e eu vou testar somente a função soma. Tá vendo? Então, eu vou colocar as minhas duas entradas e eu vou comparar com 2, que é a minha saída esperada. Esse é o meu primeiro caso de teste. O meu segundo caso de teste aqui é 1 e 3 e a saída tem que ser 4. Então, eu executo. Se der certo, é porque passou o caso de teste. Se der uma mensagem de erro, a gente tem que verificar o código para saber o que está acontecendo. Tá? Essa é a nossa ferramenta de teste unitário, Jasmine. Nós vamos ver no nosso curso mais à frente. Bom, um outro nível que a gente tem é o nível de integração. Nesse caso, né, imagine que você fez uma calculadora, você fez, só um exemplo, você fez um método soma, o seu amigo fez um método dividir, e aí depois alguém fez um método de multiplicação. Aí você precisa integrar todos esses métodos, essas funções, são sinônimos, palavras sinônimas, né? Geralmente em Java a gente usa método, em JavaScript a gente usa função, em C, função também. Mas são procedimentos, né? E o objetivo é garantir que duas ou mais unidades, né? Elas funcionam juntas, né? Então, testa grupos de unidades integrados para criar um sistema ou um subsistema. Então, à medida que você vai desenvolvendo um sistema, ele tem vários módulos. E aí você vai integrando
né, você vai colocando eles juntos, esses módulos, e vai vendo se está acontecendo bacaninha a integração desses módulos. Então, existem ferramentas e técnicas para você só fazer o teste de integração. Ou seja, você já não é mais um programador, né? Já tem ali, não somente o programador, agora entra a equipe de teste também ali que pode auxiliar nesse processo. Os componentes podem ser pedaços de códigos, módulos, aplicações distintas, clientes e servidores, né? Então, olha só, aqui supõe a integração de um grupo de módulos para formar um componente. Aí a gente tem 3 sequências de testes. Na primeira eu tenho o módulo A e o módulo B, e eu tenho 3 casos de teste. Na sequência 2, eu aumento o módulo e aplico os 3 casos de teste anterior, mais um novo, que é para saber se além dos antigos, né, tá funcionando aqui também com esse novo módulo. E aí a sequência de caso 3, a gente adiciona mais um módulo e testa com todos os casos anteriores e adiciona novos. Então, esse é o teste de integração que a gente pode ter, tá bom? O outro é o teste de sistema. Não, o que o teste de sistema faz? Ele avalia, né, o sistema em busca de falhas por meio de utilização do mesmo como se fosse um usuário final. Então, aqui a equipe de teste começa a executar ali entradas no teu sistema como se fosse um usuário final, porém num ambiente controlado. Executa o mesmo ambiente e condições com os mesmos dados de entrada que um usuário utilizaria no seu dia a dia, né? São realizados pela equipe de teste visando a execução do sistema como um todo ou um subsistema, para verificar se está de acordo com os requisitos solicitados pelo cliente. Então, a gente pode ver isso daqui como uma validação, né, dos requisitos, né? Lá no teste unitário, está mais para uma verificação. E aqui está mais para uma validação, tá bom? Aí tem essa tirinha aqui, vocês dão uma olhada, é um pouco interessante, né? Que é mais uma representação do que seria um teste, né? E não exatamente a execução de um teste. E por último, nós temos o teste de aceitação, que esse caso aqui a gente já coloca o teste lá para os usuários mesmo. Às vezes a gente coloca, vocês quando estão testando uma ferramenta no computador de vocês ou no celular, aparece uma mensagem via relatório de erro, né? Isso aí já é um teste de aceitação, que é quando a gente é utilizado, nós usuários, para poder dar um feedback de teste para os desenvolvedores. São realizados geralmente por um restrito grupo de usuários finais do sistema. Esse simula operações de rotina do sistema de modo a verificar o seu comportamento se está de acordo com o solicitado. Embora os testes sejam responsabilidade dos usuários, são conduzidos com total suporte da equipe de teste. Na verdade, quando eu falei esse exemplo que eu acabei de citar, é porque no teste de aceitação a gente tem teste beta e teste alfa. Tá? No teste alfa ele é controlado, como esse exemplo que eu dei aqui. No teste beta, a gente já disponibiliza a ferramenta para os usuários. Vocês devem ver por aí, de vez em quando, alguma ferramenta que vem ela com a palavrinha beta. Significa que ela está em teste ainda. Já está disponível, mas está em teste. Às vezes, algumas versões de algum sistema operacional tem a versão estável e tem a versão beta, né? Significa que já é uma nova versão, mas ela está em teste ainda. E por último, a gente tem o teste de regressão, que é um outro nível, só que não é exatamente um nível de teste. É uma estratégia importante para a redução de efeitos colaterais. E consiste em aplicar a cada nova versão do software, ou a cada ciclo, né, dependendo do processo de desenvolvimento que você utilize, todos os testes que já foram aplicados nas versões aos ciclos anteriores, podendo ser aplicados em qualquer nível de teste. Então, à medida que você vai entregando versões, se for um desenvolvimento incremental, você vai aplicando também aqueles testes anteriores, né? Para saber se as modificações que foram feitas não vai alterar, né, a estrutura do sistema. Então, esse é o teste de regressão. Aqui nós temos uma imagem que mostra o processo de desenvolvimento, né, todo,
a especificação dos requisitos, projeto de alto nível, projeto detalhado e a codificação, né? E os níveis de teste que a gente pode ter. Então, aqui a gente tem o teste de unidade na codificação, teste de integração junto com o projeto detalhado, teste de sistema com projeto de alto nível, teste de aceitação com a especificação dos requisitos, de aceitação com a especificação de requisitos, tá bom? Agora, vamos começar a falar sobre as técnicas de software, né? A gente tem algumas técnicas de softwares e as técnicas, elas são empregadas em diversos níveis de teste de software. A gente falou sobre esses níveis de software, agora vamos falar de técnicas. Como é que a gente pode utilizar essas técnicas? Então, as técnicas de teste são classificadas de acordo com a origem das informações utilizadas para estabelecer os requisitos de teste. Esses casos são requisitos de teste. Dentre as técnicas propostas, encontram-se as técnicas funcional, estrutural e baseada em erro, tá? Na técnica funcional ou de caixa preta, é baseado nos requisitos funcionais do software, né? Ou seja, aqueles requisitos lá que a gente vê na disciplina de projeto, né? Componente a ser testado é abordado como se fosse uma caixa preta, ou seja, não se considera comportamento interno do sistema. Então, por exemplo, eu vou testar ali somente um login de um sistema. Eu não sei como funciona lá dentro esse login, qual é o código que ele utiliza, qual é a tecnologia que ele está utilizando, né? Quais são os procedimentos que são executados lá dentro. Então, se eu não sei, né? Porque algumas vezes a gente não tem o código do sistema, só tem o executável. Então, a gente aplica essa técnica funcional. Dados de entrada são executados e a saída é comparada com o resultado previamente conhecido. Então, a técnica aqui funcional, ele tem aqui as entradas. Aqui dentro é uma caixa preta, a gente não conhece o código. Mas a gente tem a saída. O que a gente considera são essas entradas e essa saída, para poder comparar ali. Então, essa técnica não está preocupada com o comportamento interno do sistema durante a execução do teste, mas sim com a saída gerada após a entrada dos dados especificados. Tal tipo de teste é indicado para detectar erros de interface, de comportamento ou desempenho, podendo ser aplicado em todas as fases de teste. Pode ser na fase de unidade, de integração ou nível de aceitação. Há fases aqui, mas a gente pode colocar como níveis. Qual é a dificuldade dessa técnica? Por questão de tempo e recurso, testar todas as entradas possíveis. Imagine que você vai fazer uma calculadora e você vai tentar fazer todos os números possíveis, entre a soma de todos os números possíveis, né? É bem complicado para você fazer isso. A outra técnica é a técnica estrutural, né? O teste estrutural, ele também é conhecido como caixa branca, olha só, ele é o contrário da outra. É projetado em função da estrutura interna do sistema e por isso permite uma verificação mais precisa do funcionamento do software. Aqui nessa técnica nós conhecemos o código, nós conhecemos os procedimentos, as funções, né? Então a gente pode usar essa técnica para poder fazer os nossos testes. O teste unitário, ele é uma técnica, quando a gente utiliza algumas tecnologias, a gente utiliza técnica estrutural, porque a gente conhece o código, né? Aquele exemplo anterior que eu mostrei da soma, a gente sabe qual é o nome da função soma, né? Então, esse tipo de teste é desenvolvido analisando o código-fonte e elaborando casos de teste que cubram as funcionalidades do componente de teste. Olha só, a gente tem aqui, né, esse código, né, e aí tem uma instrumentação desse código, né, e aí a gente faz um gráficozinho aqui, um grafo, e aí os nossos dados de teste tem que percorrer todos esses caminhos aqui, né? Aí, se conseguir percorrer todos os caminhos, a gente vê que executou todos os caminhos do teste, e aí a gente analisa a saída e a gente vê que é um bom caso de teste. É recomendado para as fases de teste de unidade e de integração, cuja responsabilidade fica principalmente a cargo dos desenvolvedores do sistema. Por sua vez, conhece bem o código produzido. Então, a técnica estrutural, ela, né,
necessita que você conheça bem ali a estrutura do código, então a presença do programador ali é essencial, tá? E a última técnica é a técnica baseada em erro, né? A técnica baseada em erro, também conhecida como mutantes, utiliza informações sobre os tipos de erros mais frequentes no processo de desenvolvimento de software para conduzir a geração de teste. Então, pessoal, aqui existe bastante conhecimento, né, do testador sobre os principais erros encontrados no processo de desenvolvimento. Tá? Tem artigos que falam sobre isso, quais são os principais erros. E aí, você pega um código que foi feito e aplica sobre esse código vários erros. Esses erros mais comuns você aplica ali nele, né? E aí você executa o teu caso de teste nesse programa. Se o teu dado de teste, né, ou caso, geralmente aqui a gente usa dados mesmo, ele conseguiu identificar o erro, significa que aquele dado ele é um bom dado de teste. Né? Então, ele identificou aqueles principais erros. Se não, ele é um caso de teste muito fraco. Então, olha só. A gente tem um programa teste, P, aqui. A gente aplica sobre ele os operadores de mutação. E aí, a gente gera a partir dele vários programas similares, ou seja, esses mutantes. Tá bom? E aí, em cima desses dados de teste, eu executo e tento encontrar os erros que eu coloquei naquele código. Então, se ele encontrar, significa que o dado é bom, e aí eu posso aplicar de novo aqui para ver se o meu programa realmente está bom. Né? Essas aqui são algumas referências que eu utilizei para poder fazer a aula. Se vocês quiserem acessar, pode ficar à vontade.